aqui. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Hoje eu estou aqui com a Fabiane. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem, Rafael? Tudo jóia? Seja bem-vinda aqui. Então tá, a gente vai fazer uns avisos iniciais para vocês aí que estão nos acompanhando em casa. Então a gente está transmitindo via YouTube. Fica à vontade aí para colocar seus comentários, para colocar suas perguntas, porque hoje o assunto é muito interessante. E a gente vai começar colocando algumas informações para vocês, tá? Acesse os nossos canais, é facilzinho, tá? É só ir lá no nosso site, estou passando ali embaixo, no www.liderario.org, e lá daí você vai poder acompanhar o nosso calendário de eventos, os nossos cursos, e ficar atualizado, tá? Nas redes sociais, a gente está presente aí nas redes sociais, você nos acha no @liderologia, lá no Facebook, Instagram, YouTube, facinho, tá? E você também pode acessar os nossos programas aqui do Conversa de Sexta através do podcast, tá? No Spotify, é só botar lá Conversa de Sexta e você vai poder acompanhar. É muito prático, eu sou como é que chama? Não é telespectador ou audinte. Não, agora faltou o vocabulário. Como é que é, Fabiano? Quem escuta podcast é o quê? Ouvinte? Sei lá, ouvinte. Ouvinte. Ai, gente, olha só. Ouvinte, isso aí. Eu sou um ouvinte de podcast, eu acho bem prático para quando a gente está se movimentando em trânsito, fazendo academia, sei lá, o que for, né? Bem legal. Beleza. Quero falar para vocês também de alguns eventos aí que estão na nosso radar, tá? Tem aí o evento do IPC em novembro, tá? O Congresso de Empreendedorismo Evolutivo, então reserva a data. A gente também está divulgando a semana da ISEC, a semana da International Week, tá? E vai ser em agosto, ó, começa dia 12 de agosto. A gente também está divulgando o Simpósio Internacional da Conscienciometria da Conscius, vai acontecer aí dia 30 de julho, tá? Na outra semana. E é 100% online, tá? Inscrições gratuitas, legal. E a gente tem amanhã, dá tempo ainda de você se inscrever para o curso Liderança Familiar Evolutiva, tá? Com o professor Bruno Bueno, tá? Então, como lidar com a família de modo mais sadio e evolutivo. Vai ter exercícios práticos, ele vai falar sobre as armadilhas emocionais e mais um monte de coisa, tá? Super interessante, das 14 às 18. Daqui a pouco, mais adiante, aí eu boto um vídeo dele convidando a comunidade aí para participar. Fabiano, você tem mais alguma coisa aí de divulgação? Não, tem não. Tá bom. Se lembrar também, né? Se eu Beleza. lembrar, não estou lembrada de nenhum curso das ICZ que eu voluntario. Então tá bom. Michele, boa noite. Michele está dando boa noite para a gente aí. Seja bem-vinda. Então é isso aí. Tá? Então vamos começar. Eu vou apresentar para vocês, então, o currículo da nossa convidada, Fabiane Catai da Silva. Ela é empreendedora. Ela tem uma empresa de acessibilidade digital que é Interacessibilidade. Ela é voluntária da CIT, que é a Comissão Interassistencial Tecnológica da Unicim. Ela é voluntária também da Reaprendência e do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Depois também você pode explicar para o pessoal aí o que faz cada IC também, você fica à vontade depois, tá, Fabiano? Bom, ela é voluntária desde agosto de 2013 e docente desde janeiro de 2020. Ela também é verbetógrafa desde setembro de 2021 e tenepsista desde setembro de 2018. Ela é formada em Ciências da Computação, é especialista em Educação da Pessoa com Deficiência e mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação. E hoje ela vai falar conosco sobre o empreendedorismo acessível. Fabiane, que belo currículo. Parabéns.
e continua em formação ainda, né? Está fazendo mestrado. Obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje, e eu vou começar te perguntando, desculpe, como é que veio esse tema assim, para você sobre o empreendedorismo acessível? Então, boa noite a todos aí, primeiramente. Primeiro eu gostaria de agradecer aí o Rafael, a equipe aí do Conversa de Sexta, né, por ter convidado e ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa temática, né, que é uma temática que eu faço uma pesquisa, né, faz algum tempo, e de uns 2 anos para trás eu comecei a pesquisar mais desse viés realmente multidimensional, o que tem a ver isso, né, com relação à programação existencial. Então, eu comecei a verificar a importância disso dentro aí do que eu estava fazendo, né, nesses estudos que a gente faz na Conscienciologia de autopesquisa. E aí eu comecei a me envolver bastante nessa questão. Na realidade, eu trabalho com a questão, né, da pessoa com deficiência. O que eu sempre fiz, né? Eu faço a parte técnica de formar pessoas para poder trabalhar, né, e pessoas que possuem deficiência. Então, eu comecei a ter contato com diversas personalidades, né, diversas consciências que tinham uma condição, uma característica diferente. E eu comecei a identificar, assim, como que eu poderia atuar aí de uma melhor forma, mas eu precisei ir atrás, né, do conhecimento. Então, por isso que você fala de currículo, né? A gente precisa ir atrás, porque tem muita coisa que a gente não sabe. E aí as formações, elas ajudam, mas também não adianta ficar só na formação, a gente tem que ter a prática, né? Então assim, onde eu mais aprendi foi na prática mesmo, assim, com as pessoas, atendendo pessoas. E eu tinha uma atividade específica que eu formava na área da tecnologia. Então, eu formava pessoas para trabalhar, por exemplo, em empresas que necessitavam de pessoas que soubessem mexer no computador, né, fizesse alguma atividade aí nessa área administrativa. E eu fui tendo contato com isso. Fiquei mais ou menos uns 20 anos aí, bastante, 20 anos nisso. E aí eu decidi montar um negócio mesmo, uma questão de empreendimento, até devido à demanda e até a questão dos caminhos que foram aparecendo, né, na questão evolutiva. Então, eu comecei a ver que poderia ser algo aí que poderia beneficiar aí as pessoas e também o meu processo na parte da ProAccess, né? Então, eu estou bem assim nessa questão aí. Como é que tu soube que, assim, em termos de público-alvo assistencial, como é que foi que você teve a certeza de que o público com deficiência era o teu público? Como é que foi esse processo? Então, eu tenho algumas sincronicidades, né? Desde quando eu nasci, na verdade. Eu fui pesquisar isso, então eu fui fazer uma cronologia, né? Uma linha do tempo, e eu fui descobrindo algumas questões, são hipóteses, né? Que a gente vai levantando, mas eu fui questionando por que será que isso foi acontecendo. Por exemplo, uma das sincronicidades foi o dia que eu nasci. Eu nasci no dia 1/5/79. Aí, nesse dia, aqui no Brasil, estava tendo um movimento da pessoa com deficiência. E foi criado o Dia da Pessoa com Deficiência, desse dia. Porque como eu fiz o verbete, né, da acessibilidade interassistencial, eu tive que pesquisar bastante coisas. Então, eu comecei a pesquisar até o dia do aniversário, uma surpresa. Então, essa é uma sincronicidade. Quando eu estava no colégio, a minha melhor amiga, ela tem até hoje a gente tem, né, contato, ela tem deficiência. Então, assim, eu fui vendo que isso foi me acompanhando, assim, em alguns momentos da minha vida eu fui encontrando pessoas que tinham essas condições, né? E para mim era muito natural. Eu não me impactava, né? Então é algo que eu falei assim, alguma coisa eu tenho aqui, né? A Conscienciologia eu encontrei as ideias da Conscienciologia em 2013.
né? Mas bem antes de 2013 eu já tinha algumas vivências, né, nessa temática, então até hoje eu pesquiso, né, para ver a minha relação com relação a tudo isso, né? Eu venho fazendo um programa, né, que chama Empatia na Tecnologia, e cada vez que eu vou fazendo o programa e apresentando, né, eu faço algumas lives que vou apresentando cada deficiência, cada limitação das pessoas e como que elas podem usar a tecnologia. E cada vez que eu faço esse trabalho, aparece um item novo que eu não tinha ainda percebido, principalmente de autopesquisa. Isso que eu acho que é mais interessante, né? Porque a gente faz trabalhos, às vezes, vou fazer assistência. Não, você acaba fazendo assistência primeiro para você, porque as informações vêm para você. Então, eu começo a criar, né, aí eu começo a levantar esses dados para até eu me melhorar no processo. Né? E eu me melhorando, consequentemente, a gente percebe que as pessoas que estão em volta também vão aprendendo, né? E a gente vai aprendendo mutuamente. Né? No entanto, que quando eu escolhi o nome da empresa, né, da interacessibilidade, eu pensei nesse processo, porque a gente pode falar um pouquinho, né, o que é acessibilidade, como que a gente faz acessibilidade, mas eu fui percebendo que a acessibilidade, ela não é só feita por um lado, é por todos. Então, a gente vai ver aí algumas questões aí, que até o Rafael depois vai colocar uns slides, e a gente percebe, né, conforme a gente vai entrando mais profundamente na temática, a gente percebe que é uma questão evolutiva para todos, quando a gente começa a perceber a importância. Né? Sim, legal. Já que você está falando também da sua empresa, eu tenho a curiosidade de saber o que faz a tua empresa, Fabiane? Vamos lá. Assim, como eu sou da área de tecnologia, né, e de educação, então eu atrelei as duas coisas, né? Então, como eu dava aula para pessoa com deficiência e eu estava dando aula de tecnologia, então eu comecei a me especializar em acessibilidade digital. Então, hoje, o que a empresa faz? Ela faz serviços para poder quebrar as barreiras digitais. Então, tudo que tem, por exemplo, de barreiras para uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, uma pessoa que tem dificuldades motoras, né? Essas pessoas elas precisam utilizar tecnologias assistivas, que são tecnologias que dão apoio para ela utilizar o computador. Só que o que acontece? Para elas usarem esses apoios, elas precisam que os meios digitais eles estejam acessíveis. Né? Então, o trabalho da interacessibilidade é a gente identificar quais são as barreiras digitais e quebrar essas barreiras, ou seja, a gente vai fazendo com que os produtos, serviços digitais, eles estejam acessíveis. Só que o grande impacto que a gente vê é o seguinte, né? Que às vezes as pessoas procuram a gente depois de tudo estar pronto. E essa é uma ideia errada, né? Porque quando a gente vai atrás da acessibilidade depois de estar pronto, a gente vai ter que o quê? Às vezes a gente vai ter que... É que nem, por exemplo, você vai construir um prédio. Aí depois você percebe que você precisa colocar uma rampa nesse prédio. Então, se você planejar antes, você evita, né, de ter que depois quebrar alguma parte, né, do ambiente. Então, é a mesma coisa do digital, né? Só que isso está sendo construído, né? Então, é muito novo, não é algo recente, apesar de, desde 2015, existir uma lei que garante aí os direitos da pessoa com deficiência nesse quesito do digital, mas a gente está construindo ainda, né? Então, está fazendo força, então é uma pecinha. A gente é uma pecinha para poder fazer com que isso aconteça aí, para melhorar. Assim, na tua visão, quais são as principais demandas desse público em termos do digital? Onde é que eles precisam ser mais atendidos? Quais são as oportunidades? Vamos fazer a seguinte questão, né? O que eu faço no digital? Às vezes a gente vai em busca de informação, né? Em busca de um conhecimento. Por exemplo, aqui a gente está na live. Vamos pensar nas pessoas. Assim, se eu tenho oportunidade
de estar assistindo essa live ou de fazer essa live, eu penso que todos podem, né? Todos têm esse direito de realmente fazer as mesmas coisas, né? Então, a gente pensar no dia a dia. Então, quando a gente começa a entrar nesse universo de acessibilidade, a gente começa a enxergar mais a necessidade, por exemplo, de fazer, por exemplo, um vídeo com legenda, né? Aqui o YouTube depois ele faz essa legenda automática, né? Então a pessoa ela consegue visualizar. Mas tem alguns lugares que a gente vai no digital que não tem como. Então, por que a legenda é importante? Então, cada item da acessibilidade, a gente vai pensar nas pessoas que estão tendo aquela informação. Então, às vezes a gente fala, é só para o surdo, mas será que a legenda ela serve só para o surdo? Então, quando a gente começa a ter essa informação, que a legenda ela pode ser para a pessoa que tem a perda auditiva. Então, eu posso, por exemplo, começar a ficar idosa, eu começo a perder a audição ou a visão, e eu vou precisar desses recursos. Né? Então, é algo que, às vezes, a gente acha que está muito longe, a gente às vezes fala, não conheço ninguém com deficiência, né? Isso é um outro ponto que a gente pode entrar depois, mas, assim, essas necessidades, elas acabam influenciando, né? A gente necessita, todos necessitam dessas questões, né? Então, por exemplo, a legenda, ela serve tanto para a pessoa que tem a baixa a perda auditiva, a pessoa, por exemplo, que não quer escutar, ela quer só ficar lendo. Então, às vezes, ela está num ambiente, a pessoa não tem deficiência nenhuma, ela está lá, está lendo a legenda. Ela quer, é uma necessidade dela. Então, não é só para pessoas com deficiência, só que para a pessoa que tem a deficiência, é como se tivesse um muro. Ela está impedida de ver aquilo, né? Ela não consegue, né? Então, por isso que a necessidade da gente colocar cada item aí de acessibilidade. Porque o que você está falando, né? Até interessante, não tinha pensado nisso. Aquele que não pode, por alguma razão, né, projetar o som, ele vai conseguir ler, então ele vai ter acesso. Se não tivesse a legenda, não teria o acesso, que é a acessibilidade, né? Não necessariamente porque não escuta, né? Mas em termos para o público também, né? Entender para mim, né? Que sou também bem ignorante no assunto. Por exemplo, eu uso óculos. Sou deficiente? Então, pela legislação tem aí alguns critérios para a pessoa ser considerada deficiência ou não. Então, assim, toda vez que a pessoa ela tem uma perda de funcionalidade, ou seja, ela fica limitada a fazer algo. Vou dar um exemplo assim que a gente pode pensar. Que nem a questão da visão, tem uma perda de acuidade que essa pessoa tem pela legislação. E pela OMS também, na Organização Mundial da Saúde. Mas uma coisa bem didática para a gente entender. Vamos supor, eu tenho 5 dedos, né? Aí, se eu perder, por exemplo, acontece alguma coisa, eu perco esse dedo mindinho, tá? Então, assim, ela é uma pessoa considerada com deficiência? O que você acha? Quando perde um membro, uma falange? Então, a princípio parece que não, né? Vamos lá, não perde. A não ser que tivesse uma profissão, algo que dependesse, né? Isso, aí é que está. É essa mentalidade. Então, assim, se ele perde o dedo mindinho, se a gente perde o dedo mindinho, a gente vai ter os outros 4, certo? Uhum. Será que a pessoa ela consegue, por exemplo, fazer as coisas que todo mundo faz? Agora, vamos lá, se a gente perde o dedão. É bem pior, né? Porque, então não dá para pegar direito, né? Isso, é isso mesmo. Então, assim, a pessoa que perde o dedo mindinho não é considerada pessoa com deficiência. A pessoa que perde o dedão, ela é considerada pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela não vai ter a questão da função da pinça, né? Que é a questão de pegar. Então, ela vai, de alguma forma, ficar impedida de fazer essa função. Então, é pessoa considerada como deficiência. Então, tem todo um estudo, né? Uma legislação para que realmente essas pessoas elas tenham algumas questões, porque ela vai ficar prejudicada, né? Ela não vai conseguir fazer o que todo mundo faz. Uhum. Assim,
curiosidade, né? Vou te perguntar um negócio que talvez você não saiba também. Mas o que é o conceito de deficiência aqui no Brasil ele é internacional, de certa forma, ou não? Sim, sim. Então, tem a ONU, né, que ela tem uma definição do que é deficiência, mas a gente tem aqui no Brasil pela LBI, que é Legislação Brasileira de Inclusão. Então, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar esse documento, e lá tem todas as definições do que é deficiência, o que é acessibilidade, o que é garantido por lei aí das pessoas com deficiência, o que a gente pode estar melhorando aí para garantir isso mesmo, né? Legal. Quero aproveitar e agradecer também a Inês Olê, que entrou ali. Gente, coloquem aí suas perguntas, seus comentários sobre o assunto, tá? Participem aí, a gente convida a todos, tá? E eu queria agora fazer uma pequena pausa, bem rapidinho aqui, para os nossos anúncios, tá? Começando aqui com o evento de amanhã. Quer aprender a desenvolver e aprofundar cada vez mais a sua liderança familiar evolutiva? Conseguir ter cada vez mais ferramentas, técnicas, pilares para ter uma liderança mais harmônica dentro da sua família, para evitar cair em armadilhas emocionais que dificultam as relações no dia a dia, para conseguir adquirir cada vez mais um autoconhecimento sobre a sua liderança. Qual que é o seu autodiagnóstico liderológico familiar? Ou seja, todas essas questões nós vamos trabalhar, desenvolver, aprofundar e praticar no curso Liderança Familiar Evolutiva. Te convido para participar sábado, online, dia 23, às 14 horas. Muito bom, ainda dá tempo de se inscrever no curso. Eu vou estar lá amanhã, sou monitor do curso, e vai estar muito legal também, tá? Então, eu vou passar mais um anúnciozinho aqui, daí a gente volta. 5 conselhos para quem quer atingir a liberdade financeira em até 30 anos. Adaptado de Felipe Tadevaldi. Primeiro, viva num padrão abaixo do que sua renda permite. Se adapte a isso. Essa é a sua realidade. 2. Invista pelo menos 20% do que você ganha mensalmente. Faça chuva ou faça sol. Isso criará a disciplina necessária para pavimentar o caminho rumo à liberdade financeira. 3. Foque na geração de renda passiva de longo prazo, através da compra de bons ativos com preço descontado. O momento atual é muito oportuno para a compra de ações boas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. Estes pagam dividendos mensais. 4. Reinvista os dividendos recebidos no mês em mais ações e cotas de fundos imobiliários. Isso vai permitir o efeito bola de neve no longo prazo. 5. Atente para os fundamentos dos ativos. Se o valor das ações e fundos imobiliários caírem, mas não houver alteração dos seus fundamentos, aproveite a oportunidade para comprar mais ações e cotas de fundos imobiliários com preços descontados. A queda no mercado pode ser uma grande oportunidade para acelerar a sua trajetória rumo à liberdade financeira. 6. Quando os dividendos recebidos cobrirem seus gastos mensais com folga de pelo menos 20%, você chegou na liberdade financeira. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Muito bom. E isso até dá uma ideia para uma pergunta que eu tinha, eu já vou colocar agora. A questão do teu público-alvo assistencial, aí, as pessoas com deficiência, elas são mais vulneráveis financeiramente ou não? Ou isso é uma ideia preconcebida? É assim, Rafael, como é que eu vejo, né? Não dá para a gente generalizar, mas dá para a gente estudar até a questão aí, ver os fatos, né, históricos, né, o que acontecia antes, o que ainda acontece.
Então, a gente pode até colocar uns slides, então, se você quiser entrar eu trouxe umas figurinhas para vocês, para a gente poder pensar sobre isso, assim, né, nessa questão do que ainda, por conta aí de uma história que a pessoa que tem uma deficiência, a história que aconteceu, né, então, assim, na época, por exemplo, da antiguidade, né, a gente vai lá para trás, as pessoas que nasciam com uma deficiência, elas eram mortas, né? Elas não eram vistas como uma pessoa comum, então matavam, né? Uma coisa bem forte. Cancelado, vamos dizer. Isso. As crianças, né, elas eram jogadas nos rios, né? Então era bem, bem sério isso, e era normal fazer isso, né? E isso foi mudando, né? Aí até entrou a questão da religião católica, tudo, e aí veio uma mudança, e até hoje, né, tem alguns requisitos dessa história, né? Então, a gente vê ainda muitos preconceitos, né, dessas condições, e então, assim, por mais que a pessoa que tem a deficiência, ela queira avançar, muitas coisas ainda no mundo estão sempre colocando elas para escanteio ou não tendo acessibilidade. Então, existe aí uma questão que eu vejo de uma ação conjunta para que essa situação ela mude. Então, não é só a pessoa que tem aquela condição, ela tenha que fazer algo. E, com certeza, a gente vê muito aqui na Conscienciologia a questão da autopesquisa, da pessoa se responsabilizar. Mas, assim, quando a gente entra nesses estudos, né, e começa a conhecer pessoas que nascem com uma deficiência, dependendo que ambiente que essa pessoa ela nasce, ela não tem condições de chegar e falar, não, você vai ter que... Não que ela não seja capaz, ela é capaz. O ponto é que existem tantas discriminações acontecendo, né, antes dela trabalhar, por exemplo, que quando ela está no trabalho, ela tem que ainda superar essa questão, né? Enfrentar as questões que o trabalho não está acessível. Onde ela trabalha, tem as pessoas que não sabem, né, da condição de cada um. Então, acaba prejudicando. Então, assim, eu vejo que esse tema, ele não é responsabilidade só da pessoa que tem a condição, né, com uma limitação. Eu vejo que é de todas as pessoas envolvidas. Por exemplo, eu vi um vídeo, acho que foi ontem, é uma sincronia, né, de uma pessoa que é cadeirante, ela foi para os Estados Unidos. Ela deu um depoimento falando assim, olha, aqui eu não preciso de prioridades. Por quê? Porque quando você vai para alguns países que estão mais desenvolvidos, a pessoa ela consegue ir para todo canto. Então, tem muitas pessoas na rua que têm deficiência. A gente tem aqui no Brasil, segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas com deficiência. A gente fica pensando assim, poxa, mas cadê essas pessoas? Então, assim, elas não existem? Elas existem, só que muitas não saem de casa porque não tem condições, não tem acessibilidade. Precisou-se fazer a lei de cotas para as empresas começarem, né, a contratar. O que é a lei de cotas? A lei de cotas é uma lei que garante aí o direito do trabalho da pessoa com deficiência. Então, toda empresa que tiver de 100 ou mais funcionários, ela é obrigada, né, a ter pessoas com deficiência, 2% de pessoas com deficiência. Então, assim, a gente percebe que se não tiver essas legislações, as pessoas elas não incluem. Tem alguns países que já têm essa mentalidade de incluir sem a legislação. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda nós não temos essa consciência. Eu ia até te perguntar, né, do ponto de vista evolutivo, né, se essa é uma etapa necessária ou se isso ou se isso vai até contra o próprio deficiente, entendeu? Como assim? A lei de cotas? Eu criar cotas, né? Porque se não tiver a lei de cotas, o que acontece? Essa questão da contratação, ela vai ser barrada.
Porque, assim, a gente não está num nível de, vamos contratar sem a lei de cotas, né? Vamos pensar na época, tem uma época que foi... Porque eu penso assim, na contratação pela qualificação, não porque a pessoa tem ou não tenha... Isso, né? mas assim, então, mas por que tem a lei de cotas? Porque como tem essa questão histórica, e assim, como existe essa questão discriminatória e sem acessibilidade, muitas pessoas com deficiência não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho. Por quê? Porque muitos lugares não têm acessibilidade. Então, quando você fala assim, não, mas precisa-se contratar pessoas, tem que ser qualificadas. Ok, mas vamos supor, uma pessoa, por exemplo, que é cega, hoje, ela quer fazer um curso EAD, ela consegue? Difícil, Como que né? eles usam o computador? Eles usam através de um recurso de leitor de voz, né? Então, a pessoa está lá, está escutando o curso. Só que se a pessoa que fez o curso não criou-se a acessibilidade digital, ela não vai assistir esse curso, ela vai conseguir ter acesso. Então, assim, não dá para exigir que pessoas estejam super qualificadas, sendo que nem nas faculdades existem acessibilidade. Recentemente, teve um colega que é cego, ele estava numa faculdade aí, não vou citar o nome, mas não tinha acessibilidade para ele. Os materiais didáticos não estavam acessíveis. Então, como que ele vai se formar? Né? Então, no ambiente que deveria ser aquele que mais favorece, né? Isso. Por isso que tem a legislação. Se não tiver legislação, as pessoas não procuram. Infelizmente, né? Porque eu acho que a gente está caminhando para isso, né, Rafael? Mas ainda precisa se falar muito nisso. A gente precisa entrar um pouquinho mais aí nesse conceito para a questão da conscientização mesmo. Né? Para a quem gente está tem a ver entrando... com isso também, né? E te falo, eu já me questiono, o que eu tenho a ver com tudo isso, né? É o público-alvo, mas será que é só o meu público-alvo? Não é, né? A gente fala, eu não acho que é só o público-alvo uma determinada característica de pessoas. Eu acho que você tem um trabalho a ser feito, mas aí várias pessoas podem ser atingidas com esse trabalho. Talvez o foco, a prioridade é o PRI, talvez, né? Vamos dizer, do momento, né? E você acaba, pelas suas energias, epicentrando isso aí. Mas, obviamente, nós todos, né, eu incluso, que estamos aqui hoje assistindo, ou que vão assistir depois, a posteriori o vídeo, tem que se perguntar sobre a responsabilidade nesse quesito. Eu, por exemplo, veja, eu já trabalhei em 2 empresas do ramo óptico, de fabricação de óculos ou de lente de contato. Eu trabalhei numa outra empresa de fabricação de aparelho auditivo. Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? É só a gente começar a se perguntar, né? E essa questão é muito próxima a gente, né? A gente não pensa, né? Mas não é quando a gente fala deficiência, a gente fala o surdo, o cego, só que às vezes a gente não teve contato com essas pessoas. Mas, por exemplo, na família, uma pessoa que é idosa, ela pode, por exemplo, ela pode não mais ter a possibilidade de andar, por exemplo. Então, como que eu lido com isso? Né? Será que eu lembro, Fabiana, você deve ter muitos casos, mas, por exemplo, o deficiente auditivo, né? Algumas coisas que eu aprendi com os fonos, né? Porque tem muito fonoaudiólogo daí, né? Obviamente é o profissional mais gabaritado ali. Então eu aprendi que, por exemplo, o nosso ouvido interno, ele está conectado no 8º nervo direto no cérebro, né? E o processo da perda auditiva, ela é lento, insidioso e permanente e cognitivo, porque a pessoa começa a perder mesmo cognição se ela não fizer nada a respeito, né? Então, mas por conta do preconceito, as pessoas elas usam óculos normalmente. Agora, são anos, eu não me lembro bem, eu acho que são 8 anos na média para a pessoa de ter o problema até fazer alguma coisa a respeito, entendeu? Tudo por conta do preconceito, né? Sim.
E você falando, eu comecei a pensar nessa questão, né? A gente, quando fala, às vezes, dessa temática, né? Às vezes pode assustar, né? A pessoa falar, eu não, né, ter o medo, né? Que aconteça alguma coisa. A gente tem medo, às vezes, é porque não conhece os apoios, não conhece, assim, como que a pessoa pode viver normalmente com a deficiência. Então, assim, ela só precisa de acessibilidade. Então, quanto mais a gente tiver essa mentalidade, né, de que eu preciso buscar ser acessível, né? Por isso que é o empreendedorismo acessível, essa consciência da questão de que o que eu estou fazendo para os ambientes onde eu vou, o que eu faço, esteja mais acessível para um maior número de pessoas, independente de suas condições físicas, sensoriais, cognitivas. Então, ampliar essa visão, né? O que eu estou fazendo para mudar isso? Então, é uma questão realmente que às vezes a gente não para pensar, mas ela está, né, no mundo. Não tem como a gente falar que não existe, ela está lá. Às vezes até a pessoa ela ter essa consciência, ela tem quando acontece algo com ela ou com a família, né? Mas a gente não precisa esperar isso acontecer e nem precisa acontecer isso. Se acontecer, a gente tem acessibilidade, a gente tem condições, né? A pessoa ela vai também, mesmo quem tem uma deficiência hoje, ela vai começar a conhecer as tecnologias assistivas, né? Os acessos que existem. E essa pessoa ela vai ver que não é uma coisa tão ruim, que ela não vai conseguir fazer nada. Agora, do jeito que está, né, sem acessibilidade, dá a entender que sofre muito, né? E a gente vê aí pessoas, né, trabalhando, né, pessoas aí empreendendo, né? Então, pessoas com deficiência e estão seguindo. E esses exemplos ajudam muito a gente a quebrar esses paradigmas, né, essas questões. Eu tenho um parceiro de negócio, ele é da comunidade, é da CCCI. Eu fiquei sabendo que ele tinha uma deficiência auditiva porque ele me falou. Depois, Uhum. né? E porque eu vi também, né? Porque a gente que trabalha com o aparelho daí acaba tendo cacuete, né? De observar. Mas, assim, a vida é normal. Hoje a tecnologia de, né, visual e de auditivo, ela é muito diferente do que já foi, muito superior, né? Eu acho que é necessário a gente atualizar essas informações com o público, né? Para as pessoas terem a real noção das coisas. Queria aproveitar agora, agradecer a presença de todo mundo aqui, quem é que entrou depois aqui. A Áurea está falando aqui, ó, boa noite. Tema importante, conscientização de todos. E a Maria Fabres também, boa noite, excelente tema. Participem aí, Michele, Inês, Aura, Maria, coloque suas questões aí, aproveita que a gente está ao vivo com a especialista aí. Fabiane, tu estava falando de tecnologias assistivas. Depois da pausa que a gente vai fazer agora, explica para nós o que é, tá bom? A gente vai agora ver a coluna de empreendedor de propósito. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre a origem das palavras empreendedor e empreendedorismo. Você sabia que empreendedor deriva do francês entrepreneur? Essa palavra foi criada pelo escritor e economista francês Richard Cantillon no século XVIII para definir aquelas pessoas que assumiam riscos para explorar oportunidades de retorno financeiro. A derivação entrepreneurship, ou empreendedorismo, que significa aquilo que se assume durante uma jornada, foi criada para definir os grandes projetos empreendedores das grandes navegações e explorações que descobriram novos continentes e abriram o livre comércio mundial. Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era um empreendedor que chefiou uma expedição com 11 navios e 1.200 marinheiros, que resultou no descobrimento do Brasil. Essa expedição foi financiada por um banqueiro de Florença chamado Bartolomeu Marchione, que teve um lucro de 700% no investimento feito no empreendimento de Pedro Álvares Cabral. Portanto, empreender é uma jornada em busca de algo que você deseja e quer alcançar. Os riscos dos empreendimentos devem ser equilibrados com suas habilidades e experiências e com análises de viabilidade do negócio. Empreender sem consciência é o principal motivo que leva ao fracasso das empresas.
Empreender sabendo quem você é, onde deseja chegar e como seu empreendimento faz a diferença positiva no mundo é a chave para o empreendedorismo evolutivo. Esse foi o Momento Empreender de Propósito de hoje. Eu sou Marcos André e até a próxima. Mas eu vou aproveitar o momento da coluna do Marcos André, porque eu acho que é muito oportuno, quando ele fala ali de entender quem você é, da questão de assumir riscos, né, de ser um explorador, uma exploradora do empreendedorismo. Como é que você se vê nesse contexto? Então, sabe que eu percebo, o Rafael, que eu fui preparada para isso. Porque, assim, quando você começa a lidar com essas situações que são diferentes, eu vou contar um caso aqui, que, assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade de aprender, né? Então, tinha lá aqueles códigos lá de programação, eu ficava, assim, perdida, né? Por conta da metodologia. Então, assim, era algo que eu não entendia mesmo. Então, me esforcei, consegui. E nessa época foi interessante que eu tive a oportunidade de começar a dar aula na faculdade, no laboratório de faculdade, porque eu estava na monitoria. E aí foi então que eu comecei a desenvolver essa questão, né, de saber que, a partir daquele momento, eu falei assim, olha, as coisas vão ser diferentes. Então, tudo que eu achava que era de um jeito começou a ser de outro. Então, eu comecei a trabalhar muito. Quando você se depara, por exemplo, com pessoas que são diferentes de você, funcionam diferentes de você, a gente é obrigada a sair da gente mesmo. A gente tem que sair, porque não é o mesmo funcionamento. Então, essa questão de você ter medo, né, de errar, essas coisas, eu fui quebrando. Por quê? Porque toda vez que vinha uma pessoa para eu atender, eu tinha que pensar em como que eu poderia fazer com que ela aprendesse a usar o computador, por exemplo, ou usar o software que naquele momento eu estava passando. Então, assim, essa questão de quebrar o que é o convencional, sabe? Então eu aprendi muito isso, assim, a gente às vezes segue muitas regras, muitas coisas assim que são sempre as mesmas coisas. E de repente eu tive que olhar e falar assim, não, eu tenho que pensar diferente aqui, senão eu não vou atender essa pessoa. Então aparecia uma pessoa que é cega, ela precisa, que você estava perguntando da tecnologia assistiva, né? Então a tecnologia assistiva para a pessoa que é cega. O que é tecnologia assistiva? Ela é um apoio técnico. É um equipamento ou um serviço que, dando aquele serviço ou aquele equipamento, a pessoa ela vai conseguir ter mais autonomia e mais independência. Então, por exemplo, um cego, para ele utilizar o computador, ele precisa escutar lá o leitor de tela. Então, isso é uma tecnologia assistiva. Um surdo, para ele se comunicar, ele precisa da Libras. Isso é uma tecnologia assistiva, né? Então, essa questão, eu acho que de até essa mentalidade empreendedora, ela foi vindo até pelas questões que eu fui passando durante esse período, né? De não ter medo de errar, porque eu errava bastante, porque eu não sabia, eu tinha que procurar soluções para poder atender aquela pessoa, então eu tinha que ir atrás de tecnologia assistiva. A pessoa às vezes tinha uma deficiência intelectual, aí eu tinha que procurar um método para poder acessar aquela pessoa para ela aprender. E não é assim tudo igual, cada pessoa. Eu poderia ter 2 cegos na sala, eu tinha que pensar, em cada um era diferente a forma, né? Então, isso eu acho que me ajudou bastante. Aí eu tenho uma mentalidade hoje, por exemplo, eu não tenho, assim, essa questão do medo de errar é uma coisa que eu fui trabalhando muito, né? E eu fui, assim, depois que eu acessei as ideias da Conscienciologia, também ela começou a se formar, como se fosse uma forma, né, que eu fui entendendo o que era importante eu fazer, né, e eu desenvolver, e principalmente reciclar, né, que essas reciclagens é que vieram esse caminhar que eu estou hoje, né, essa diretriz que eu estou hoje. Chegou no ponto onde você está. Legal. A gente tem uma pergunta da Áurea aqui, vou botar na tela. Legal. Como e
como que o cidadão poderia amadurecer a compreensão e sensibilidade para essa questão? Legal, Áurea. Obrigada aí pela pergunta. Áurea, como é que eu vejo? Primeiramente, a gente se abrir, ter esse abertismo. Tá? O que eu vejo, às vezes, é que a pessoa, às vezes, nem se abre para conhecer, para entrar um pouquinho mais nesse universo. Né? Então, eu vejo essa questão das pessoas se aproximarem. Como que a gente pode se aproximar? Através de práticas de acessibilidade. A palavra acessibilidade, ela significa aproximação. Então, quanto mais eu faço práticas de acessibilidade, por exemplo, nós não fizemos essa prática hoje, o Rafael, esqueci. De autodescrição. Exato. Então, vamos começar agora. Não, é legal a gente esclarecer, porque às vezes a gente fala assim, isso não precisa. Mas vamos lá, vamos pensar nessa parte mesmo, com a consciência que tem, por exemplo, uma cegueira. Ela pode estar escutando a gente aqui, certo? Certo. Ela não tem a possibilidade de enxergar a gente, tá certo? Ele não vai saber. Então, assim, como que eu posso acessibilizar isso para ele? Como que eu posso me aproximar dele? Através de uma audiodescrição. Tá? Então, isso já dá uma abertura, é um rapport que você faz já com a consciência. Então, como que eu faço aí nas lives? A gente, toda vez que a gente está numa sala de aula, ou aqui na internet, a gente pode se autodescrever. Então, por exemplo, como é que eu faria aqui? Não tem uma regra, você pode se autodescrever do jeito que você quiser. Né? É essa questão mesmo da intenção que você tem. Então, eu quero fazer isso porque eu quero acessar as pessoas que não enxergam. Então, assim, eu sou mulher, eu tenho a pele clara, tenho os cabelos claros, olhos claros, estou usando aqui um brinco de um triângulo, eu uso uma blusa azul, né, com algumas flores brancas, e eu estou no ambiente aqui no meu escritório, então atrás de mim tem uma parede que tem um painel de uma floresta. E aqui na minha direita, não sei se está direita ou esquerda aí, tem uma mesinha e uma janela. Então, quando a gente faz essa atitude, né? Essa atitude eu posso já começar a me aproximar das pessoas que têm alguma deficiência. Por quê? Porque é como se fosse assim, poxa, alguém pensou em mim na hora de falar, de apresentar, né? Essa pessoa ela já vai ter o rapport com a gente. Então, eu vejo muito... E, assim, não tem regra. Assim, você pode se descrever do jeito que você quiser. Eu vou pedir para o Rafael agora se descrever aí. Como é que você se descreveria, Rafael? Homem branco, sem cabelo nenhum. Às vezes, eu boto e tiro o óculos. Né? Agora estou sem óculos. Estou com um casaco azul e uma camiseta escura, preta. Atrás de mim tem uma parede de cor sólida, meio cinza, e no lado, aí também não sei que é esquerda ou direita, tem um tripé aqui de tipo um flip chart, mas é de pintura, não sei o nome desse negócio aqui. Porque eu tô na casa dos meus pais, e isso aqui é do meu pai. É isso aí. É isso. Essa atitude, ela já faz isso que você perguntou, Áurea, de como que eu posso iniciar isso. Mas eu não gosto de fazer, tudo bem, faz outras coisas, mas assim, o importante é a gente perceber qual é o nível de consciência que eu estou criando com relação à acessibilidade. Porque eu vejo que é uma necessidade, né, do mundo, eu penso multidimensional também. Então, quando eu faço, por exemplo, as práticas acessíveis, eu percebo, às vezes, consciex que também recebem aquela informação. Né? Às vezes, tem consciex que vão ressomar com uma deficiência, uma hipótese, e que quando ela vê uma consciência com essas atitudes, a gente pode encorajar essas consciências de ressomar. Então, é uma hipótese, tá? Então, eu estou pesquisando isso junto com algumas pessoas, né, debatendo, até no Colégio Invisível da Para-Herbanologia, a gente já fez alguns trabalhos, e eu tenho pensado bastante nessa questão do impacto das nossas práticas de acessibilidade na multidimensionalidade também. O que acontece, né? Tá bom.
Ó, a Aura faz outra pergunta, a Aura roubou a minha pergunta, é a que eu faria. Mas vamos lá. Ó, as escolas têm trabalhado essa questão? Então, eu vou falar assim o que eu vejo, né? Eu não sou da área da educação, Eu eu não até, sou só até botando assim, eu até perguntaria uma coisa a mais, além dessa ali, que seria o seguinte, que se você acha que faria sentido eles colocar no currículo alguma coisa, assim, não precisa ser extenso. Eu me lembro que quando eu fazia acho que agora seria equivalente ao Fundamental 2, eu que sou gaúcho, eu tive um ano inteiro para aprender sobre cultura gaúcha, de como que fazia chimarrão. Você entende? Assim, é coisa que hoje eu considero, ok, tem gente que ainda acha importante e tal. Para mim, seria talvez mais interessante aprender de acessibilidade, entre outras coisas, entende? Então, mas Sim, responde primeiro a sim. da Áurea ali, ela chegou primeiro. Não, então eu vou entrar nisso que você está falando, que é a questão até da formação do profissional da educação, né? Então, o que eu percebo? O profissional aí da área de pedagogia, né, ele tem um embasamento até na própria formação. Tem lá no currículo, né, da faculdade, tem a questão da Libras, tem as questões lá de tipos de deficiência, eles têm contato com isso. O grande problema que eu vejo, que eu acho que nessa parte do ensino básico, do ensino fundamental 1 e o 2, né, começa a ter alguns problemas. Porque como tem professores de diversas áreas, então tem lá o professor de ciências, de física, de matemática, e muitas vezes esses professores não tiveram formações de como lidar com pessoas com deficiência. E é uma coisa que eu vejo também, que às vezes é uma angústia que os professores têm com relação a lidar com isso, né? Às vezes eles pensam assim, tem que ser especialista em surdo, tem que ser especialista em cego, especialista em deficiência. Eu não vejo dessa forma, né? Porque assim, como eu tive contato com diversas pessoas, eu tive 2 momentos, né? Em 2015, em 2001, eu tô até me perdendo em 2001, mais ou menos, que eu comecei. Antes era tudo dividido, né? Então tinha sala só para cego, sala só para surdo, sala só para pessoa com deficiência intelectual. E teve uma mudança nisso, né? Então quebrou-se isso e colocou todo mundo junto. E eu tive esses 2 momentos. E para mim é muito nítido que colocar todos juntos é muito mais positivo, evolutivo, do que ficar separando sala. Então a gente tem que quebrar essa mentalidade de que eu preciso atender aquela pessoa e ela tem que ser só pessoa surda, só pessoa. É claro que tem algumas exceções. E daí Depende. ela fica categorizada, né? Fica rotulada, né? Porque assim, às vezes a gente fica muito focada só em conteúdo e não vê o que é prioritário na escola, né? É o conteúdo, é o conteúdo. Só que antes do conteúdo é a pessoa, é a convivência, é o que eu aprendo com aquela consciência que vem, né, com uma limitação e aí a oportunidade que tem aquilo, né? Então assim, quando a pessoa ela começa a ver os impactos, né, o que quando você tem essa diversidade na sala ou mesmo nas empresas, a gente percebe esse avanço do ser humano mesmo, da consciência naquela questão. Né? Eu vou colocar uma palavrinha aqui que eu acho que é um pouquinho assim do entendimento do universalismo, assim, uma pecinha bem pequenininha. Por quê? Porque você começa a ver que dá sim para a gente conviver com pessoas diferentes e a gente aprende muito mais quando a gente está com pessoas diferentes de nós. Isso é uma coisa que eu tenho assim propriedade para falar porque eu já vi em sala de aula acontecer. Então, dá jeito, mas assim, Áurea, não é tão simples. Mas eu acho que se a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, a gente vai poder levar o nosso exemplarismo para os lugares que a gente vai. Então, é entrar em contato com esse assunto e ver o que a gente pode fazer para fazer acessibilidade mesmo. Né? Legal. Eu sei que tu trouxe alguns exemplos para a gente dar uma olhada, né, através do humor, né, às vezes humor negro, né, sobre como é que acontece na sociedade, como às vezes o deficiente é tratado. Você não quer dar uma olhada nisso aí? É que eu Quem bote sabe? na tela?
Pode colocar, a gente vai debater um pouquinho. Tá, vamos lá. Essa aqui são começar. Você quer começar? Esse é o primeiro. Pode ser a primeira. Esse daqui são algumas charges que eu peguei de uma pessoa. Ele é um cartunista brasileiro e ele tem uma deficiência. Então ele faz essas charges relatando aí o que de fato acontece na sociedade com relação ainda à pessoa com deficiência, né? Então a gente está vendo aqui, né, duas pessoas, um cadeirante, né, e uma pessoa em pé, dando dinheiro para esse cadeirante. E ele tem até como que chama? Um aro aqui. Auréola, né? Auréola, né? Como se fosse santo. Né? Isso ainda acontece, né? Então, assim, por favor, o senhor poderia me dar uma... Aí ele não deixou nem falar e já deu dinheiro para ele. Estou fazendo uma audiodescrição aqui, por caso tenha alguém que não enxerga. E aí ele falou assim, é informação, né? Por favor, o senhor poderia me dar uma informação. Então, não era para dar dinheiro. Então, existe. A gente vê uma pessoa... Por que existe, né? Porque, historicamente, a gente vê muitas pessoas que têm deficiência pedindo. Né? Então, como a pessoa ela não se sente capaz, não existe essa questão da acessibilidade em educação e trabalho, né? Então, a pessoa, às vezes, ela vai achar que ela só faz aquilo. Então, ela tem essa conduta, mas a gente precisa quebrar isso daí. Preconceito, né? Preconceito. Vamos para a próxima. Esse é um outro fato que acontece. Então, aqui tem uma mulher apontando para uma cadeirante, né? E essa cadeirante tem uma pessoa atrás dela, segurando, né, a cadeira. Aí essa mulher fala assim, e o nome dela? Ela tem quantos anos? Toma remédio? Come o quê? Será que ela consegue? Aí ele fala assim, é melhor você perguntar para ela. Então, isso acontece muito. Eu me recordo de um dia eu estava dando uma live, né? E a pessoa ela começou a me perguntar umas coisas para o entrevistado que era cego. Mas ele estava perguntando para mim, e não para a pessoa que é cega. Então, isso acontece, mas, pessoal, é algo assim, se acontece com a gente, não tem problema. O ponto é, a partir do momento que eu começo a receber essas informações, eu já vou quebrando. Porque, assim, qual que é o impacto, né, dessa atitude? Né? O que ela pensa sobre a pessoa com deficiência, né? Vamos passar aqui? Pode passar. Esse daqui é bem chocante. que acontece? Tem uma pessoa aqui que seria o chefe, né? E tem uma pessoa... A gente tem a característica da cadeira de rodas, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de deficiência. Aí tem uma pessoa com cadeira de rodas com um diploma na mão. Aí o chefe fala assim, bem-vindo à nossa empresa, sua função será na guarita do estacionamento. Aí ele fala assim, o senhor não entendeu? Eu tenho doutorado em economia. Né? Infelizmente, nas empresas, ainda se pensa dessa forma, né? Essa questão de cargos. Então, independente da pessoa que tem deficiência, ela ter uma formação, né, melhor, ainda tem as vagas para PCD, né? Eu não gosto de falar PCD. Eu acho que dá uma... Mas ainda o RH, eles falam isso, né? Então, vagas para PCD. Então, infelizmente, ainda precisa disso aqui no Brasil, né? Mas vai ser legal quando a gente não mais precisar ficar falando que é vaga para determinado público, né? Sim. E um outro ponto aqui, tem o chefe, né, ele está falando assim, cumprir a lei de cotas, agora mostre sua eficiência. Só que aí tem um cadeirante e tem uma escada para ele subir. Então, assim, isso acontece bastante. Então, não adianta apenas contratar a pessoa, né, ter a pessoa lá na escola, se não tem acessibilidade. Ele não vai conseguir fazer a função dele. Se eu tenho uma rampa, ele vai fazer o que todo mundo faz. Então, essa é a ideia da gente quebrar essas barreiras. Até esse negócio de rampa, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? E na minha vizinhança, por incrível que pareça, né? São Paulo, cidade rica, grande,
e cadeirante não conseguiria andar ali, porque as calçadas não tem um padrão, não tem altura, e tem rampa, e tem queda. Uma pessoa que não tem deficiência, olha, tem que se cuidar para não torcer o pé ali, ou quebrar uma perna, tem que estar muito atento. Não, não tem como, assim, é um descaso, vamos dizer assim. Em termos de... Isso é cidadania, não estou nem falando... É coisa básica, né? De nada muito evolutivo, né? Mas infelizmente não tem. Aí tem mais um aqui, né? Essa é a Áurea, ela perguntou da questão da escola, né? Eu vejo que entra muito aqui, Áurea. Então, aqui tem um professor, ele está assim no ambiente de uma floresta, né? E tem vários animais na frente dele, está sentado, né, numa cadeira, apoiado assim numa mesa. E tem vários animais. Aí ele fala assim, ó, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Só que esses animais, ele tem aí o pássaro, o macaco, o pinguim, o elefante, o peixe, a foca e o cachorro. Né? A gente pergunta, todos vão conseguir seleção justa, escalar né? aquela árvore? Então, será que eu tenho que pensar, por exemplo, numa forma de avaliação, né? Um trabalho, tem que pensar tudo do mesmo jeito? Então, aqui é legal a gente pensar nessa questão da oportunidade que a gente tem de desenvolver tanto a flexibilidade mental quanto a criatividade. Porque aqui a gente tem que pensar em coisas diferentes para poder incluir as pessoas. E por último, aí a gente tem, né, a acessibilidade é um direito de todos. Então, quando a gente vai ver essa questão, né, de tornar os ambientes, tanto digitais, arquitetônicos, acessíveis e atitudinais, a gente vê que todos se beneficiam. Então, por exemplo, aqui nessa foto a gente tem uma rampa, e nessa rampa tem uma pessoa cadeirante, tem uma mulher com um carrinho de supermercado, tem uma pessoa idosa, né, usando uma bengala, e tem uma mãe empurrando um bebê num carrinho. Então, essa rampa não serviu apenas para a pessoa que tem a deficiência, ela serve para todas as condições. Então, quando eu for melhorando os meus ambientes, esse ambiente ele vai sendo... A gente fala, né, da questão da reurbanização, a gente vai melhorando tudo que está em torno dele, né? Bem legal tu ter trazido essa questão, porque faz parte também aí da gente começar a chamar a atenção, né, da comunidade para esses fatos aí, o preconceito, né, que ainda está presente. E eu vejo aqui, Rafa, deixa eu só falar uma coisa, porque às vezes, quando a gente entra nessa temática, eu estou há um tempo, né, a gente vê realmente que a angústia, algumas pessoas, elas querem fazer as práticas acessíveis, às vezes elas não sabem como fazer, né, então é comum isso. Eu acho que o grande lance é essa questão do abertismo mesmo. Se a pessoa está aberta a aprender, ela vai, aos poucos, fazer o processo de acessibilidade, né? E às vezes é uma ação que a gente faz que já dá um impacto muito grande, inclusive multidimensionalmente. Então a gente vai percebendo isso, né? Sim. Eu tenho uma... A gente está chegando no final agora. A pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: o que, na tua opinião, tu, como consciência singular, Fabiane Catai, trouxe aí para nós? O que eu trouxe? Não entendi. Que você, assim, que tu veio fazer a diferença no quê? O que você acha? Assim? Eu vejo que é essa questão, né, de levar a questão da conscientização, de sair um pouquinho das condições que a gente está acostumado a estar, né, e ver outras formas, né, de características diferentes da nossa, né? Então, essa questão eu acho que é bem interessante. A gente não achar que, porque eu faço assim, o outro vai fazer também. Eu acho que essa questão da empatia é uma coisa que está me fazendo assim muito essa questão da singularidade. Eu estou vendo muito essa questão de desenvolver mais empatia mesmo, né? A gente tem aí até um verbete bem interessante aqui na Conscienciologia, empatia evolutiva. Ele traz também essa característica. A gente vai sair
Mas às vezes a gente esquece essas coisas pequenas que precisam ser feitas para que algumas consciências elas sejam também, tenham essa oportunidade também de ter os mesmos acessos que todos, entende? Então eu vejo que a minha singularidade é levar isso, porque eu já tive essa consciência, como se eu já trabalhei isso, para mim é muito claro isso. E eu acho que é muito positivo para todos, né? Então por isso que eu Legal. falo sobre isso. Tá ótimo. Antes da gente se despedir, eu vou passar de novo aqui o Clube do Livro e um anúnciozinho do curso de amanhã. Olá, pessoal! Estamos andando com o Clube do Livro Liderare e o primeiro debate já está agendado para o dia 11 de setembro de 2022, domingo, às 16 horas. Coloque na sua agenda. O livro que foi sorteado para a estreia foi o livro Internacionalismo ou Extinção, de Noam Chomsky. Nesse livro, o autor faz reflexões sobre as grandes ameaças à existência humana. Venha debater conosco a respeito dessas reflexões, da conscientização, da compreensão geral acerca da urgência sobre as questões existenciais, mas sob um ponto de vista de liderança. Então, não esqueça, coloque na sua agenda, 11 de setembro de 2022, às 16 horas, vamos estrear o debate do Clube do Livro Liderare. Esperamos vocês. Quer aprender a desenvolver e aprofundar cada vez mais a sua liderança familiar evolutiva? Conseguir ter cada vez mais ferramentas, técnicas, pilares para ter uma liderança mais harmônica dentro da sua família, para evitar cair em armadilhas emocionais que dificultam as relações no dia a dia, para conseguir adquirir cada vez mais um autoconhecimento sobre a sua liderança. Qual que é o seu autodiagnóstico liderológico familiar? Ou seja, todas essas questões nós vamos trabalhar, desenvolver, aprofundar e praticar no curso Liderança Familiar Evolutiva. Te convido para participar sábado, online, dia 23, às 14 horas. É isso aí. Não temos tempo para mais nada. Ficaram algumas perguntas, significa que você vai ter que voltar aqui outra hora. Fabiane, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, foi ótimo. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, toda vez que ter nessa necessidade, né, de falar desse ou de outros temas, a gente está aí para fazer isso. Então tá, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês todos, tá? Deixo vocês aí com uma reflexão, tá? Para a semana, a Ortopensata do professor Valdo, do Léxico de Ortopensatos, que é a seguinte: a cosmoética é o suprassumo da depuração da lógica. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima sexta, então a gente se encontra lá, tá bom? Tchau, tchau.